O vídeo começa com Naya chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e diz que gostou do cabelo dela. E ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela fala que o youtuber não precisa saber. O rapaz pergunta por que ela está sendo tão rude assim com ele. E ela diz que as correntes do rapaz parecem falsas. E Naya fala que ela não precisa ficar daquele jeito com ele e novamente pergunta o nome da mulher. E ela diz que ele não precisa saber e fala que ela nem o conhece. O youtuber então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a garota vê o carro de luxo do rapaz. Ela não perde tempo e volta para conversar com ele. Ela volta dizendo que o carro do rapaz é muito bonito, e ele agradece. A moça então fala que o seu nome é Maria e pergunta ao rapaz o seu nome, e ele diz que o dele é Naya. Ela então entende e o rapaz pergunta por que ela foi tão rude com ele ali na calçada. E ela diz que está um pouco cansada e fala que muitos caras tentam conversar com ela diariamente. Naya então pergunta o porquê e fala que ele não é um desses caras. E ela diz que aprecia o carro do rapaz e fala que ele deve ser muito caro. O Naya então fala que sim e diz que ele é novo na cidade e está procurando conhecer novos locais e fazer novas amizades. A garota fala para ele que ele encontrou a pessoa perfeita para lhe ajudar e diz que ela pode lhe apresentar a cidade. O Naya então pergunta à garota o que ela estava indo fazer quando ele a abordou, e ela diz que marcou de ir no shopping com seus amigos assistir algum filme. Naya então entende e pergunta se ele não iria atrapalhar os seus planos, e ela fala que não e que pode assistir os seus filmes depois. Ele então pergunta se os amigos dela não vão ficar bravos. A moça fala que não, que eles irão entender. Ele fala que tudo bem e pergunta onde a garota mora, e ela fala que mora a alguns quarteirões dali. Naya fala que ok e chama ela para entrar no seu carro. Após eles entrarem, o Naya pede para ela contar um pouco sobre ela, e a garota então diz que ela é nascida dessa cidade e fala que está no mercado imobiliário. O youtuber então acha interessante e diz que também está nesse ramo e pergunta à garota quanto tempo ela está nesse ramo. E a garota fala que há 2 anos, e o rapaz entende tudo e a mulher então pergunta de qual cidade o youtuber é. Ele diz para ela que ele é de Ohio. Naya então diz que ela parece ser muito legal, mas ele está decepcionado e diz que ela tinha sido muito rude com ele e mudou completamente quando viu seu carro. A moça fala para ele deixar isso para lá, mas o Naya fala que não consegue e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota então diz que ela sabe seus valores e não fica com qualquer um que não tenha nada a lhe oferecer. O rapaz então pede para ela descer do carro. A mulher desce achando ruim e xingando o youtuber, mas no fim acabou tomando um fora de Naya. O vídeo começa com Damon chavecando essa garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela, dizendo que ela tá muito bonita e pergunta como ela tá. Ela diz que está bem, mas não dá muita atenção para o rapaz. O youtuber pergunta se ele poderia pegar o Instagram dela, e a garota fala na lata que não. Ele diz para ela que só está tentando conhecê-la melhor. E a moça diz que isso não é um problema dela e fala para ele não incomodá-la. O Damon então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. E quando a garota vê o carro de luxo do Damon, ela volta na mesma hora, tentando conversar com ele. Ele diz que o nome dele é Damon e pergunta por que ela tinha sido tão rude com ele. Ela se desculpa e fala que é um prazer conhecê-lo. A mulher fala que o carro dele é muito bonito e o rapaz agradece. Ela então diz que pensou um pouco e que ele pode ficar assim com seu Instagram. O YouTube fala que agora há pouco ela não parecia afim de passar para ele. A moça fala que ficou com medo de se atrapalhar para o seu compromisso, mas conferiu em seu celular e viu que ela tem bastante tempo ainda.
Ele então pergunta o nome dela, e ela fala que o nome dela é Rose. O Damon pergunta de onde a moça é, e ela diz que ela é dessa cidade mesmo e mora em algumas ruas dali, e pergunta o mesmo para o Damon. Ele fala que ele é de uma cidade vizinha e está em busca de adquirir imóveis ali. A mulher entende e pergunta o que ele está planejando fazer durante o dia. Ele diz que estava indo buscar comida e sair para conhecer mais a cidade e pergunta o mesmo para a garota. A mulher fala que só queria ir à festa e mais nada, e diz que se ele precisar de ajuda, ela está disponível. Ele pergunta se ela tem tempo suficiente. Ela fala para ele não se preocupar e que não tem problema caso ela não vá. Ele então chama ela para entrar e pergunta se ela já tinha andado em uma Lambo alguma vez. E a garota responde que algumas vezes. Damon então ajuda ela a entrar e depois entra também. E após entrar, o YouTube pergunta se ela está confortável. E a moça fala que sim, que está muito confortável. O YouTube pergunta se ela namora. Ela fala que não é bem um namoro e que eles só estão se conhecendo. E o rapaz entende tudo. A mulher pergunta o que o YouTube faz da vida para ter um carro desses e pergunta se ele é um empresário. Damon fala para ela que ele compra prédios velhos e o renova e os vende. E a moça entende tudo. Eles conversam mais um pouco e o YouTube pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela diz que gosta de caras com suas riquezas, luxos e fala que gosta de ter mais de uma opção. Após a resposta da mulher, Damon já vai pedindo para ela descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. E a garota pergunta se isso é sério e ele diz para ela que sim. A mulher então fica super irritada e fala que ele só fez ela perder tempo e diz que o carro dele deve ser alugado. O YouTube novamente pede para ela descer e a moça então desce achando ruim, mas acabou tomando um fora do Damon. O vídeo começa com o youtuber Nate, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela está linda demais no dia de hoje e pergunta como ela está, qual o seu nome e tenta se apresentar. Porém, a garota fala que está com pressa, não tem tempo para perder com ele. Nate pede para ela esperar alguns minutos, mas sem sucesso. Então, ele a deseja um bom dia e caminha até o seu carro de luxo. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. O carro é colírio para os olhos dela, que não resiste e vai até ele perguntando se o carro é dele. Então ela vai até ele e fala que se chama Raquel e se apresenta para ele. O youtuber fala que tem as chaves e acabou de abrir a porta do carro, então o carro é dele. A seguir, Nate pergunta para ela por que ela estava com tanta pressa e ela o responde que estava com hora marcada no cabeleireiro. Então, o youtuber pergunta se ela tem um namorado e depois dela falar que não, ele pede para pegar o número dela e como a mágica já está feita, ela passa o telefone sem nenhum problema. Na sequência, o YouTube pergunta se ela não está com fome porque ele está procurando um lugar para comer. Ela fala que sim, que ele pode levá-la num restaurante que ela conhece que tem frutos do mar. Então Nate fala que é novo na cidade e não conhece nada e precisa que ela o ajude a conhecer os lugares. Ela fala que eles podem ir agora se ele quiser. Ele fala que foi por isso que ele tentou falar com ela, porque queria uma companhia para lhe mostrar a cidade. Então ele fala para ela entrar no carro para eles irem para o restaurante. E ele fala que tem certeza que ela vai gostar do carro porque é muito confortável. E ela fala que já está amando. Mas já dentro do carro, Nate pergunta para ela por que ela não tem um namorado.
Ela fala que não conheceu um cara de sucesso que vale a pena. O YouTube então fala que viu ela de longe e viu que ela era linda demais e pensou que tinha que falar com ela. Além disso, ele pergunta por que ela está tão distante. Ela estava tão distante e não queria dar nenhuma atenção para ele. Ela fala que estava com pressa e que tinha um compromisso. A seguir, ele fala que não está com a roupa adequada para ir comer em um bom restaurante e que ele vai passar na sua casa para tomar um banho e trocar de roupa. Nate fala que depois que passarem no restaurante, ele vai levá-la para fazer compras no shopping e pergunta se ela quer fazer compras. Então a garota fala que está precisando fazer compras e que ela está precisando muito de uma bolsa nova e que ele pode pagar para ela. Mas nesse momento, Nate abre o jogo e fala que só tem um problema e ele diz a ela que ela está demonstrando ser uma interesseira porque ela não tinha tempo para falar com ele, mas quando viu seu carro de luxo, ela aceitou sair com ele só por causa do carro. Ele fala que ela é uma interesseira e para ele não vale a pena perder o seu tempo com ela. Ela fala que não é interesseira e pergunta se ele não vai levá-la para sua casa. Nate fala que não e diz a ela para descer do carro porque ele não sai com interesseiras e fala para ela voltar para o seu cabeleireiro. E ela desce do carro e diz que tudo bem e ele a deseja um bom dia. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pede licença e pergunta se pode falar com ela. A garota fica assustada e fala que não conversa com estranhos. Joel fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não tem namorado, mas também não está procurando nenhum. Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela fala que está ocupada e não está interessada no que ele tem a falar. Em seguida, Joel pergunta se tem algum problema do jeito que ele está vestido ou se ele é feio. A mulher fala que não, que simplesmente ele não faz o tipo dela. Ele fala que pode levá-la para jantar em um bom restaurante e que depois pode levá-la para fazer compras no shopping, mas a mulher fala que não está interessada. Ele então fala que é novo na cidade e está tentando encontrar pessoas para fazer uma boa amizade e que achou que ela poderia ser uma boa amiga para ele. E pergunta se não pode pegar pelo menos o seu Instagram ou seu telefone. E novamente a mulher trata ele com todas as negativas. Ele continua pedindo ela para passar para ele pelo menos o seu Instagram e fala que ela iria gostar muito de dar uma volta em seu carro. Porém, a mulher fala que ela está incomodada e é melhor ele ir embora antes que ela chame a polícia para ele. Joel então fala que ela não precisa disso e que ele já entendeu o recado e já está indo embora. Ele se despede e vai na direção do seu Corvette glorioso. E na mesma hora, a mulher muda de ideia e vai atrás dele dizendo que ele pode pegar o seu Instagram e o seu número. Joel, vendo o interesse da mulher pelo seu carro, ele pede para ela esperar e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido assim. A mesma fala que já viu que ele é um cara bem sucedido e gostou muito do seu carro e gostaria de dar uma volta com ele. Joel então pergunta se o carro fez ela mudar de ideia. Ela fala que ajudou sim, mas que ela estava com muito medo de falar com estranhos. E agora ela não está mais com medo. Dentro do carro, depois deles conversarem de relacionamento, ela fala que está procurando um pretendente para levá-la a sério. Joel chama ela fora do carro para dizer algo para ela. Em seguida, Joel leva ela na frente do carro e pede para ela fazer uma dancinha para Joel, mas tive que cortar a cena porque a mulher exagerou demais. Nessa hora, Joel mostra para ela a câmera que está gravando e chama ela de garimpeira de ouro. E fala que ela mesma admitiu o interesse dela pelo seu carro e diz que as mulheres que olham só bens materiais não têm nenhuma chance com ele. Ele a deseja uma boa noite e a mulher que foi interesseira acabou se dando mal.
Joel sai acelerando o seu glorioso Corvette. O vídeo começa com o Nai chavecando essa linda garota. Ele aborda a moça perguntando como ela está e elogia ela, dizendo que ela é muito linda. O rapaz tenta perguntar o nome da garota, mas ela não fala e começa a zombar do rapaz, perguntando se ele irá entregar alguma carta para ela. Nai então diz que ela não precisa falar assim com ele. Ela então fala para ele se enxergar e sair andando. O YouTube então não insiste em conversar com a moça e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não poupa esforços e volta para conversar com ele. Ela volta já perguntando se o carro é dele. Ele fala que sim e Naya pergunta o que ela precisa. A garota, impressionada com o rapaz, diz que pensou melhor e que pode passar o número para ele. O Naya então pergunta por que alguns segundos atrás ela tinha sido tão rude com ele. E a moça fala que é porque agora ela sente que ele está no mesmo nível que ela. O rapaz então entende e pergunta à mulher o seu nome, e ela fala que seu nome é Carla. Ele então pergunta à moça de onde ela é, e a garota fala que ela é da Colômbia. O youtuber então pergunta para a garota para onde ela estava indo, e ela diz que iria se encontrar com alguns amigos. Naya então entende e fala que se mudou há pouco tempo e está a fim de fazer novas amizades e conhecer pessoas novas. A moça então diz que ele encontrou a garota certa para ele ajudar, e diz para ele que eles podem dar algumas voltas na cidade para ela lhe apresentar. Naya aceita, mas antes dela entrar ele pede para ela mostrar sua beleza. Ela então dá uma voltinha para ele. O rapaz então chama ela para entrar no carro e a mulher entra rapidamente. E após ela entrar, o YouTube pergunta para a garota com que ela trabalha. E ela diz que trabalha com uma empresa ali perto. Naya então pergunta o que fez ela sair do seu país. A mulher fala que foi pelo dinheiro e que lá era uma luta todos os dias. O Naya então pergunta se ela veio sozinha. E ela fala que sim, que no começo foi bem difícil, mas que sabe muito bem falar inglês e foi muito fácil depois. Ele então pergunta se ela está gostando da cidade. Ela fala que sim e que tem várias oportunidades de ganhar dinheiro. Naya então entende e fala que, como ele disse, ele chegou há pouco tempo e ele fala que veio de Ohio para essa cidade, pois teve uma boa oportunidade de emprego e com isso subiu para o seu próximo nível. E após eles conversarem mais um pouco, em seguida, Naya diz que gostou muito de conversar com ela, mas que ele não pode deixar de lado que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. E a garota pergunta se ele tá falando sério, e ele fala que sim e pede para ela descer do carro. A mulher então fica indignada e desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora de Naya. Começamos o vídeo com Nate chavecando essa garota. Ele aborda a moça dizendo que ela é muito linda e ela agradece e continua andando. O rapaz então pergunta o que ela está indo fazer e a garota responde que só está indo caminhar. Nate pergunta se ela namora e a mulher pergunta por que ele quer saber disso. O Nate então fala que só está tentando conhecê-la e pergunta de onde ela é. E ela fala que mora num condomínio e alguns quarteirões ali perto. Ele então pergunta se a garota conhece algum restaurante, alguma coisa do tipo. Ela fala para ele que não e que tem que ir embora. Nate pergunta se ela poderia passar o seu número para eles conversarem. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela, e pergunta se ele já vai embora. O YouTube então diz que já está indo embora e deseja a ela um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a mulher vê o carro dele e volta na mesma hora. E ela vem com aquela conversinha perguntando se o carro é dele e pede para ele baixar o vidro. Ele então pergunta o que ela precisa e a mulher então pergunta qual o nome dele. E o rapaz fala que é Nate. A garota então fala que na verdade conhece um restaurante ali perto e que o dono é o seu amigo e que eles podem ir lá. O Nate então fala que foi para isso que ele abordou ela, mas que ela não parecia estar muito interessada em mostrar para ele. A garota então diz que é porque Nate era um estranho. O rapaz então fala que é verdade, mas que aquele estranho estava tentando se apresentar. A mulher fala que sabe, mas que não gosta de ficar conhecendo gente nova a todo momento. O Nate então fala que está tentando conhecê-la agora. E a moça fala que é porque percebeu que ele merece a sua atenção. Ela então fala que vai sair com alguns amigos e chama Nate para ir com ela. O rapaz fala que estava indo buscar comida e não está preparado para uma festa. A moça então fala para ele ir se arrumar e que eles podem ir junto. E tudo que ela quer é passar um tempo
tempo com ele para se conhecer melhor. O Nate então aceita e chama ela para entrar no carro. A garota então entra rapidamente achando que tinha convencido o rapaz. E após eles entrarem, o Nate pergunta de onde ela é. E a moça fala que nasceu ali e pergunta o mesmo para Nate. E ele fala que é de Trinity e se mudou para essa cidade pois ouviu muitos elogios sobre ela. A mulher entende e fala que já visitou a cidade natal do Nate. O rapaz, então após um pouco de conversa, fala que ela parece legal, mas pede para ela descer. A garota, sem saber, pergunta por quê. Nate diz que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e só voltou para conversar com ele por causa da sua Lamborghini. A mulher fala que sim, porque para ela não faz sentido sair com alguém que não tem nada para lhe oferecer. O Nate, então novamente, pede para ela descer. A moça então desce achando ruim, bate a porta do carro, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Damon abordando essa mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota perguntando como ela está, mas ela, sem dar muita atenção para o YouTube, continua andando. O rapaz então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e está querendo fazer novos amigos, e só estava tentando ser amigável com ela. A garota diz que não está interessada, mas com muita insistência ela acaba parando para conversar com ele. Damon então pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que queria ir em uma festa muito luxuosa na casa de uma amiga. Damon então pergunta se ele poderia ir com ela. A mulher diz que não e fala para ele que só podem ir pessoas que têm muito dinheiro, e Damon iria fazer ela passar vergonha, pois ele já está velho e não tem muito dinheiro. O YouTube então pergunta se pelo menos poderia pegar o Instagram dela, porém ela recusa. O rapaz então toma um belo fora e se desculpa e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro de luxo do rapaz estava logo ali, ela para conversar com ele. Ela então pergunta se aquele carro é dele. Ele confirma para ela que sim. Damon pergunta à garota o seu nome e ela diz que se chama Emily. Então os dois se apresentam e após isso a mulher já vai se oferecendo para entrar no carro de Damon. Mas antes deles entrarem no carro, Damon continua fazendo algumas perguntas sobre ela. O Damon pergunta por que a garota não quis dar atenção para ele ali na calçada. Ela o responde dizendo que é porque ele estava a pé e não parecia ter boas condições de vida. Damon então pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela diz que gosta de caras com status sociais altos, com muito dinheiro e carro de luxo. Damon fica um pouco surpreso com a ganância da mulher, mas continua fazendo seu teste. Ele então convida a garota para entrar no seu carro, e sem pensar, ela entra achando que ia se dar bem com o youtuber. Em seguida, após eles entrarem no carro, a garota já vai logo perguntando se Damon tem muito dinheiro. O youtuber responde que não, gosta de falar sobre isso para as pessoas que ele acabou de conhecer. Então o Damon muda de assunto e pergunta à mulher qual sua idade e com que ela trabalha. A garota responde dizendo que ela tem 24 anos, trabalha como modelo e sempre está ocupada. O rapaz então brinca com ela um pouco e em seguida o YouTube pergunta de onde ela é. A garota diz ter nascido no Texas e se mudou para cá em busca de melhores condições. Então Damon conta um pouco de sua vida para ela. Ele fala que era casado, mas se separou e por isso ele gostaria de conhecer novas pessoas. Em seguida ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não sai com interesseiras. Damon pede para ela descer do carro. A mulher acha ruim e desce do carro xingando o YouTuber, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele fala que ela está linda e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então ele pergunta aonde ela vai tão bonita desse jeito. E ela responde que está indo no shopping para fazer compras para ela e seu namorado. Então London pergunta se ela realmente tem um namorado e ela fala que sim. Em seguida, London fala que é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor. Porém, a garota fala que eles já se conheceram agora. London então pede para ela passar o telefone para eles conversarem depois e se conhecerem melhor. Porém, ela fala que na próxima vez que eles se encontrarem, quem sabe ela passa o telefone para ele. Porém, London diz que sabe que ela não quer passar o número para ele porque ela não está interessada e fala que ela pode ser sincera. Então, ela fala que tem milhares de mulheres na cidade e que ele pode conhecê-las.
Mas London diz que ele gostou foi dela e pede para ela passar pelo menos o Instagram. Então ela fala que sim. London diz a ela que vai pegar o seu telefone no seu carro e caminha até o Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então ela vai até ele perguntando se o carro é dele e London confirma que sim e pede para ela passar o seu telefone porque ele não quer o seu Instagram. E depois da mágica feita, ela passa para ele o telefone sem nenhuma dificuldade. Então, nessa hora, o YouTube fala que vai embora e talvez ligue para ela depois. A mulher, na mesma hora, questiona, perguntando se ele não quer sair com ela. Mas London fala que ela disse há minutos atrás que tem namorado. Ela fala que sim, mas isso foi antes e agora ela quer dar uma volta em seu carro. London fala que tem o número dela e que depois liga para ela. Mas ela acaba insistindo muito, então London fala que ele respeita ela e não quer atrapalhar o seu relacionamento. A garota diz a ele que o namorado dela não liga pra ela e que ele nem precisa saber que eles vão dar uma volta. Então, de tanto ela insistir, ele fala que ela pode entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta como é o relacionamento dela com o seu namorado. E ela diz que ele não é bem um namorado e é só um rolo que ela está tendo. Então, London fala que agora ele pode ficar mais tranquilo em saber que ela não tem namorado. Em seguida, London pergunta se ela não quer ir para casa dele. Então, ela fala que aceita somente se eles começarem a namorar e ele bancar as compras dela no shopping. London então fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube, onde ele caça interesseira, e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. London fala que ela não vai mais para lugar nenhum porque ele não leva garimpeira para sua casa. E que ela nem queria nada com ele e agora tá pedindo dinheiro mesmo sem eles terem nada. Então ele fala pra ela descer do carro porque ele não namora a interesseira. E ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com Damon chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e pergunta pra onde ela estava indo. A moça fala que está bem e continua andando. Nate fala para ela esperar para eles conversarem um pouquinho. E ela fala que precisa ir rápido, depois vai encontrar seus amigos. O Nate então pergunta o que ela planejou fazer depois da festa. A garota então diz que ela irá deixar a Vibe levá-los. O rapaz diz que acabou de se mudar para essa cidade e está procurando fazer novas amizades. E diz que adorou a roupa dela e que eles poderiam sair para dar uma volta em seu carro. A mulher fala que não, pois já marcou com seus amigos. Em seguida, o YouTube pede à garota seu número e ela então diz que não tem como passar seu número, pois ela não o conhece. O rapaz então pede o Instagram da moça e a garota passa para ele. E após passar, a moça continua andando. E o Nate, vendo que não vai ter nenhuma chance com ela, vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a garota vê o carro de luxo do Nate e volta correndo para conversar com ele. Ela volta perguntando o rapaz o que ele irá fazer, e o Nate diz para ela que está indo embora. E a garota pergunta se ele tem 5 minutos para eles conversarem um pouco. Nate fala que agora há pouco ela estava com muita pressa e fala que agora de repente ela quer conversar com ele. Ela fala que sim e diz que eles poderiam sair sem ter nada a sério e que ele parece ser legal. O YouTube então fala que agora há pouco ela não queria isso. Então ela fala para ele não ficar se lembrando do passado. Nate então pergunta à garota se ela conhece algum lugar por ali, pois ele não está familiarizado com essa cidade. A moça diz que conhece vários lugares muito bons e se oferece para lhe mostrar a cidade. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E após a garota entrar, o Nate fala que eles poderiam se conhecer melhor, e a moça responde que sim.
Nate pergunta quanto tempo ela irá demorar. Então ela diz para ele que depende do limite de cartão de crédito do Nate. Ele então pergunta por que ela está falando isso, e a garota diz para o Nate olhar bem para ela e fala que ela não sai com qualquer um, e era por isso que ela estava se afastando dele no começo. O rapaz então começa a questionar a garota e ela diz que sabe seus valores e só dá atenção para pessoas do mesmo nível. Nate fala que ela só está atrás dos bens materiais das pessoas e a moça confirma que sim. O YouTube então pede para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A mulher então acha ruim e desce resmungando, falando que o carro dele deve ser alugado, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O vídeo começa com Damon chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e elogiando ela. A garota agradece o elogio. O rapaz pergunta o nome dela e ela diz que o nome dela é Ashley. O Damon pergunta se a mulher tem um minuto para eles conversarem e a moça fala que não. Damon pergunta se ela tem namorado ou algo assim e ela diz que sim. Ele então pergunta se ele poderia pegar o Instagram dela, e a garota fala que não usa redes sociais. Damon então fala que tudo bem, se despede da garota e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a garota fica louca quando vê o carro de luxo de Damon e na mesma hora vem conversando com ele. Ela volta perguntando se aquele carro é mesmo do rapaz e o Damon confirma pra ela que sim. A mulher diz que esse seu carro é a cor favorita dela. Damon então diz que esse é apenas um dos seus vários carros. Em seguida, a garota pergunta pro rapaz se tem algum lugar sobrando para ela. O youtuber então pergunta sobre o namorado dela. A moça então diz que ele se tornou seu ex agora. O Damon pergunta quando isso aconteceu e ela fala que alguns minutos atrás, mas que isso não importa. Damon fala que ok e pergunta para ela o que ela está a fim de fazer, e a mulher responde que estava indo almoçar. O rapaz então repara em um piercing na barriga da moça e pergunta se doeu para fazer, e a moça fala que não. Após isso, o rapaz fala que ela foi bem gentil quando ele a abordou, mas também foi um pouco rude. A garota pede desculpas e fala que não gosta que as pessoas fiquem entrando em seu espaço. O Damon então fala que tudo bem e convida ela para entrar no seu Lamborghini. E a garota então fica super animada e o Damon ajuda ela a entrar. Damon então, depois de ajudá-la a entrar, ele também entra no carro e na sequência ele pergunta com o que ela trabalha e ela responde que trabalha em clubes. Ele pergunta se ela é dançarina e a garota diz que não é nada disso e o rapaz fala que tudo bem. E a mulher pergunta o mesmo para o youtuber. Ele fala que não costuma dizer assim para as pessoas que ele acabou de conhecer, mas que ele irá dizer para ela. Ele fala que ele é um homem de negócios que compra prédios comerciais e os renova. Ela então diz que gosta de homens assim. Alguns minutos de conversa se passam e o Damon pergunta o que fez ela terminar com seu namorado. E ela diz que arrumou um pretendente muito melhor e fica dando indiretas para o Damon. O youtuber, então, sem muito papo, pede a garota para descer do carro. E ela pergunta por qual motivo. O rapaz diz que mesmo sendo muito bonita e legal, ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e deveria dar mais valor para as pessoas. A mulher, então, desce do carro achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora de Damon. O vídeo começa com o Trecho abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele tenta conversar com a garota, mas ela acaba sendo bem rude com ele e o ignora completamente. Então, o youtuber sem sucesso toma um fora da garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. E a garota, quando percebe que o carro de Trecho estava logo ali, ela volta querendo puxar assunto com o rapaz. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim.
A garota diz que só estava querendo conhecer o rapaz, mas o YouTube a questiona sobre como ela foi rude com ele. Então ela fala que é porque ela já estava cansada de muitos caras mexendo com ela. Trencho então começa a perguntar sobre ela. Ela diz que mora ali, a alguns quarteirões, ali perto, e ela trabalha pelo seu computador e tem alguns cachorros. O rapaz então pergunta se por ali tinha algum restaurante bom. Ela fala que conhece bons restaurantes bem luxuosos e que pode fazer companhia para ele. O rapaz então pede a garota para passar o seu contato para ele e, sem pensar duas vezes, ela passa na hora. Ele então desce do carro para poder conversar com a mulher. O rapaz pergunta o nome da garota e ela diz seu nome e fala que é Briane. Eles então se apresentam. O YouTube pergunta de onde ela é, e a garota diz ter nascido em Chicago e mudou para essa cidade há muitos anos. O rapaz então pergunta à garota por que ela mudou de ideia tão rápido e veio conversar com ele de repente. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Ela então chama ele para dar uma volta no seu glorioso Corvette. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E ela entra sem pensar duas vezes. Em seguida, os dois conversam e se divertem um pouco no carro. O YouTube então elogia a garota várias vezes. Eles conversar mais um pouco e a garota fala que além de trabalhar online, ela também trabalha alugando imóveis. Ela também diz que namora, mas que ela e seu namorado estão brigando bastante. Então o YouTube a questiona, falando que ela namora e como ela está querendo sair com outros caras. A garota então fala que o seu namorado não precisa ficar sabendo de nada. Trencho então explica a sua situação e fala que só estava procurando uma mulher para se divertir com ele, pois estava se sentindo muito sozinho. A mulher se disponibiliza e fala que caso Trencho queira, ela está bem disponível. Então, os dois vão dar uma volta juntos, e dessa vez o YouTube não resistiu à interesseira. O vídeo começa com o Kay, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele pede licença e pergunta como ela vai. E ela responde que está bem, mas não o conhece. Ele pergunta para ela por que ela está olhando para ele com essa cara de assustada. Ele então fala que ele é novo na cidade, só está tentando conhecer pessoas novas e que ela parece ser uma pessoa muito agradável. Ela fala que não está interessada em fazer amizades e que ela tem que ir embora agora. O YouTuber fala que só queria conhecê-la bem rápido e pergunta por que ela está sendo tão rude e fria com ele. Ela responde que é porque ele não faz do tipo dela. Ele pergunta para ela qual o tipo que ela gosta. A mesma responde que gosta de homens fortes e malhados e que tem uma condição financeira boa. E que ele não aparenta nada disso. Ele então pergunta por que ela acha assim. E ela responde que é só olhar para ele. O YouTube aceita o fora da garota e vai na direção do seu Corvette. E na mesma hora, a mulher vê que estava enganada sobre a condição financeira do cara e chama ele e pede para ele esperar. Ele então pergunta o que ela quer. E ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta para ela o que isso importa. E ela responde que mostra que ele é um homem bem-sucedido. E que esse é o tipo de homem que ela gosta. O YouTube então fala que, como ele disse, ele é novo aqui na área e está tentando conhecê-la, mas ela foi muito rude e disse claramente que ele não faz o tipo dela. A mesma responde que achava isso antes, mas agora ela mudou de ideia. Ela então responde se ele tem namorado ou algo do tipo. Ela responde para ele que está solteira há mais de um ano. Ele então pergunta se agora ele tem alguma chance com ela. E a mesma responde para ele que sim e que ela quer muito conhecê-lo. Ele então chama ela para entrar no Corvette com ele. E ela entra sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar.
se ele vai mandar descer do carro ou se ele vai levar para sua casa. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de fazer. E ela responde que gosta muito de namorar e é uma garota muito namoradeira. Kai então fala que ele também gosta muito de namorar, mas que sua última namorada não estava dando muito certo com ele, porque ela só queria gastar o seu dinheiro. Ele então pergunta para ela se ela não é assim, e ela responde para ele que não. Ele então pede uma prova e ela acaba dando um beijinho no rosto dele. O YouTube então fala que eles podem ir para casa dele e que ele tem uma cobertura no centro da cidade e que ela vai gostar muito. Ela topa e eles seguem para a casa dele. E me digam aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com Nate se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Ele aborda essa garota pedindo ajuda, mas a garota diz que não está com sua bolsa. Nate então começa a falar sobre como sua vida está difícil. Ele fala que não come há alguns dias e está com muita fome. Então a mulher se oferece para comprar uma pizza para o rapaz. Ele aceita e agradece à moça. Mas antes dela ir, Nate continua contando sua história. Ele fala que quando se divorciou da sua esposa, ela pegou a maior parte dos seus bens e deixou ele sem nada. Ele diz que eles ficaram muitos anos casados e que eram muito felizes, mas que após alguns anos tinha muitas brigas e eles resolveram se separar. E ele acabou ficando na pior e ficou na rua. Ele também diz que está muito difícil arrumar um emprego, então ele acaba tendo que pedir ajuda para as pessoas na rua. A garota fica com pena de Nate, mas fala que no momento só poderia ajudá-lo com uma pizza, pois ela estava sem sua bolsa. Nate então conversa com a garota por mais alguns minutos. Em seguida, chega um funcionário do Nate disfarçado com uma Ferrari. Ele começa a dar em cima da mulher e também começa a zoar Nate, falando que suas roupas estão feias e fala que ele está muito sujo e fedido. Então o funcionário de Nate continua dando em cima da garota, chamando ela para comer em um restaurante chique e deixar a Nate ali. Mas a garota defende o Nate e recusa a oferta. Então o funcionário de Nate vai embora. Nate e a mulher voltam a conversar e ela decide ir comprar a pizza para Nate. Então Nate pega a pizza e começa a chorar e desabafar com a mulher. A garota acolhe Nate e começa a motivar o rapaz. Nate agradece as belas palavras da mulher e pergunta por que ela foi tão legal e gentil com ele. Ela diz que gosta de ajudar outras pessoas e sempre ajuda moradores de rua quando ela pode. Nate então elogia a garota e conversa com ela mais um pouco e ele pergunta de onde ela veio. A garota responde dizendo que nasceu em uma cidade do interior e que mudou para aquela cidade há poucos anos. Então Nate se levanta e explica para ela que aquela Ferrari é dele e que tudo era uma pegadinha e aquele era seu funcionário e que só estavam testando para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no seu teste e ele elogia a garota. Ela fica meio confusa, sem entender, mas logo entende tudo e Nate agradece ela. E depois eles vão embora. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Naya elogia a garota, dizendo que ela é muito bonita e tenta perguntar várias vezes o seu nome. Mas a mulher o ignora completamente e continua andando sem dar nenhuma atenção para o rapaz. Então o YouTube, sem sucesso, ao tentar conversar com a garota, dá meia volta e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo.
E é assim que a mágica acontece. Quando a garota percebe que o rapaz está de nave, ela fica surpresa e volta rapidinho para conversar com Nair. Ela pergunta se aquele carro é dele e Nair confirma que sim. Então o rapaz pergunta qual o nome dela e ela diz seu nome e fala que é Lana. Então eles se apresentam um para o outro e começa um papo descontraído. Em seguida, o YouTube pergunta o porquê dela ter sido rude e ter ignorado ele na calçada. Ela então tenta se explicar, dizendo que só estava acontecendo muita coisa na vida dela e ela estava bem abalada um pouco. O rapaz então desce do carro para conversar com a mulher. Logo em seguida, o YouTube elogia a garota dizendo que o corpo dela é muito bonito. Nair pergunta para a mulher para onde ela estava indo. Ela diz que estava indo a um restaurante com alguns amigos e chama Nair para ir com ela. Nair então aceita o convite dela e fala para ela entrar no carro. Após eles entrarem no carro, o YouTube começa a perguntar sobre a garota e ele pergunta onde ela nasceu. Ela diz ter nascido em Houston e mudou para a cidade quando era bem pequena. O YouTuber então fala que mudou para a cidade há pouco tempo e estava andando pelo bairro tentando encontrar novos amigos. A garota se oferece para ser amiga de Nair. Mas logo em seguida, o rapaz volta a questioná-la, dizendo sobre como ela foi rude com ele. E a garota novamente se desculpa com ele. O YouTuber Nair então muda de assunto e pergunta onde ela trabalha. A garota diz a Nair que trabalha fazendo unhas e que no seu tempo livre gosta de dar umas voltas. O rapaz pergunta para a mulher qual tipo de homem que ela gosta. E a garota então diz que gosta de caras que têm dinheiro e carros de luxo. Então eles voltam a conversar sobre outros assuntos. Logo em seguida, o rapaz elogia mais uma vez a garota, falando que ela é muito linda. Então o rapaz explica sua situação para a garota e fala que estava procurando uma amiga, pois estava se sentindo muito sozinho, mas que ela se demonstrou ser muito interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. A garota começa a xingar o YouTuber, mas no fim ela desce do carro e acabou sendo rejeitada pelo Nair e acabou ficando na chuva. O vídeo começa com Nate abordando essas duas mulheres. Ele aborda perguntando se elas estão bem e para onde elas vão. Uma das mulheres responde que está indo trabalhar e depois de Nate perguntar onde ela trabalha, a garota de roupa verde fala que isso não é da conta dele. Então o YouTube fala que ela não precisava ser tão rude com ele, que ele só está tentando fazer novas amizades. Então Nate pega na mão delas e se apresenta para elas. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número delas, mas a garota de verde, sendo muito ousada, fala que não passa telefone para qualquer tipinho que chega assim nela e fala que ela está muito bem sozinha. Então Nate fala que ela poderia estar bem melhor. A garota diz a ele se ele não sabe aceitar um não como resposta, mas o caçador, muito experiente, fala para ela o seguinte: ele fala que normalmente ele aceita sim, mas se ele aceitasse o não dela agora, ele ia se arrepender porque ela é linda demais. Em seguida, elas falam que tem namorado e pede para ele não insistir e fala que não vai passar o telefone. Então, Nate se despede, deseja a elas um bom dia, dá a volta no seu Corvette e abre a porta da máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando elas veem que o Corvette é dele, olha como é que elas voltam rápido e vão até ele perguntando se o carro é dele. Nate fala que tem as chaves e está dentro do carro. A garota de verde fala que não sabia que ele tinha um carro desses. Então, ela fala que ele pode levá-las para dar uma volta e beber um drink e pode pegar o número delas. Então, Nate pergunta se o namorado delas não vai se importar delas saírem com ele.
Elas o respondem que não, que ele não precisa ficar sabendo, que vai ser um segredo deles. Nate fala que está indo agora para sua cobertura e convida elas para irem com ele se divertirem, porque lá tem muita bebida. E como a mágica já está feita, elas aceitam o convite mesmo tendo namorado e entram no Corvette. Já dentro do carro, Nate descobre que elas são gêmeas e que a garota de preto gosta do namorado dela, mas que ela está dando uma pausa de uma semana. Então, Nate fala que se elas forem para sua cobertura e se realmente ele gostar delas, que ele irá querer namorar com as duas. Então a garota de roupa verde pergunta se ele daria conta de bancar as duas e dar carinho para elas. Nate responde que ele iria fazer o que for preciso para ter as duas do lado dele, porque ele nunca namorou gêmeas. Então, depois delas concordarem em serem namoradas do Nate e aceitarem irem para sua cobertura, Nate começa a questionar por que elas foram tão rudes com ele, e a garota de preto fala que no início ele demonstrou que não tinha dinheiro para ter a atenção delas. Então, o YouTube pergunta se ele não tivesse carro e dinheiro, se elas não iriam estar conversando com ele agora. As duas falam que não, que sem chance alguma, e que já namoraram homens pobres e que não fazem mais isso. Mas nessa hora, Nate fala que é melhor elas saírem do carro porque ele não leva interesseiras para sua casa e fala para elas voltarem a fazer o que estavam indo fazer. A garota de preto fala que eles estavam se dando muito bem e pergunta se ele não quer mais namorar elas e se ele não vai levá-las para sua casa. Nate fala que não e pede para elas descerem do carro. O vídeo começa com Naya, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele se apresenta e pergunta qual o seu nome. Então ela fala que se chama Henry. Naya fala que ela está linda demais e começa a fazer cantadas para a garota. Em seguida, ele pergunta aonde ela está indo. E ela fala que está indo ver sua mãe e que depois vai fazer algumas compras. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e que está tentando fazer amizades e seria bom tê-la como amiga, e pede para ela passar o seu Instagram. Então, ele passa o telefone para ela anotar o seu Insta. Então, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Na sequência, ela pergunta se ele está tentando vir com ela. Naya fala que seu carro está logo ali na frente e que eles podem ir no seu carro. Ela então concorda com ele e eles vão conversando até onde está a Lamborghini do YouTuber. Quando ela vê que ele está com uma Lamborghini, ela fala que gostou muito do carro dele. Depois de ver a condição financeira do YouTuber, ela pergunta com o que ele trabalha. Naya fala que ele é um empresário e tem uma grande empresa e que trabalha com ações e criptomoedas e que tem ganhado muito dinheiro com isso. Além disso, ele explica que tem outros carros e que esse é apenas um carro da sua grande coleção, e deixa a garota ainda mais impressionada. Em seguida, ele pergunta se ela já esteve em uma Lamborghini antes e ela responde que não. Então ele chama ela para entrar no carro e curtir a Lamborghini pela primeira vez e que lá dentro eles podem conversar melhor. Ele dá a volta e fala que essa garota já está na dele. Dentro do carro, ele fala que está procurando uma namorada para acompanhar ele nas suas viagens.
e que ele gostou dela e por isso veio falar com ela. A garota fala que achou ele gente boa e que eles podem se conhecer melhor e que talvez possa rolar alguma química. Em seguida, ela pergunta o que ele gostaria de fazer e ele fala que eles podem arrumar comida e depois irem para sua cobertura que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com ele e fala que gostaria de conhecer sua casa e seus outros carros. Em seguida, ele pega o telefone e tenta ver as fotos do perfil dela no Instagram, porém ela fala que seu perfil é privado e vai aceitá-lo depois. Então Nair fala para eles não perderem mais tempo e irem comprar comida para irem para sua cobertura. Então ele pede para ela colocar o cinto e, como dá para ver, a garota parece mesmo ter gostado dele e não foi muito interesseira. E temos mais uma garota que passou no teste. Começamos o vídeo com Nate pedindo uma informação para essa bela jovem. Ele aborda a mulher perguntando a localização de um restaurante. Ela diz que ali perto tem um e explica o YouTube como ele irá chegar ao local. E fala que a comida desse restaurante é muito boa. Ele pergunta para ela se ela já visitou o restaurante. E ela diz para ele que sim. Nate então pergunta o nome da garota. E ela fala que seu nome é Nayara. O rapaz pergunta para onde ela estava caminhando e a moça fala que estava indo para a casa de uma amiga. O YouTube então entende e pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. E a garota então diz que irá relaxar e mais tarde irá sair para comer. Nate fala que é novo na cidade e pergunta à garota se ela poderia passar o seu número para ele. Ela diz que não e que não tem costume de passar o seu número assim, mas que pode passar o seu Instagram. O YouTuber então pergunta por que ela não pode passar e diz que ele só está procurando fazer novas amizades. A mulher então começa a ser rude com o rapaz e fala com ele que ele está atrapalhando e fala para ele não incomodá-la mais. Nate então aceita o não da garota e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro do rapaz é uma Lamborghini, ela volta na mesma hora para conversar com ele. Ela volta dizendo que o YouTube pode ficar com o seu número. Nate então a questiona, perguntando por que ela não queria passar agora há pouco. A garota então diz que realmente não tem costume de passar o seu número para qualquer um, mas que Nate parece realmente ser um cara legal. O YouTube então entende. Então a garota fala que também é, porque ela namora. Nate então pergunta por que ela não falou isso antes. Ela diz que estava querendo conhecê-lo e pergunta ao rapaz se eles poderiam dar uma volta juntos. Em seguida, o Nate pergunta se a amiga dela não está a esperando, e a moça diz que pode mandar mensagem avisando que poderá ir mais tarde. Nate então pergunta por que ela está dando tanta atenção assim, querendo até deixar seus planos de lado para sair com ele. E a garota fala que é porque se arrependeu de não dar uma chance para ele e ele parece ser um cara legal. Nate fala que tudo bem, então a garota pergunta se ela pode entrar no carro do Nate, e ele então pensa um pouco, mas aceita e chama ela para entrar. A garota então entra no carro sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem com ele. E após a garota entrar, o rapaz então pergunta se ela é daquela cidade. E ela responde para ele que sim. E ele fala para ela que ele é do Texas. E a mulher entende tudo que ele falou. Nate então pergunta o que é divertido naquela cidade. E a garota então diz que eles poderiam ir em um bar, gastar dinheiro e pegar algumas bebidas. Nate então volta a questionar a garota, dizendo que quando ele a abordou, ela não parecia estar afim de conversar com ele. A mulher então fala para ele deixar isso para lá. O YouTube então diz que não consegue e que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só voltou para conversar com ele depois que viu seu carro. A mulher então confirma que sim, mas que é porque ela sabe seus valores. O rapaz então pede para a garota descer do carro, que ela não terá mais chance com ele. Ela tenta insistir com o YouTube, mas ele nega e recusa. Ela então desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora do YouTuber.
O vídeo começa com Joel, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa loira e fala que ela tá arrasando demais e pergunta se ela não vai falar com ele. A garota diz a ele que não fala com estranhos. Joel pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Joel então pergunta se ela não quer ser sua namorada porque ela é linda demais. Porém, ela responde que não. Joel fala que ele é novo na área, está tentando fazer novas amizades e fala que gostou do estilo dela. E pergunta se ela não pode passar o seu telefone para eles serem amigos. Porém, a mulher fala que o namorado dela não iria deixar. Na sequência, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, Joel a deseja um bom dia e caminha até sua gloriosa McLaren. E é na hora que a mulher vê a McLaren de Joel, ela não demora muito para ela vir correndo atrás dele. Ela pergunta se o carro é dele. Depois de Joel confirmar que sim, ela pergunta se pode ver o carro por dentro. Joel pergunta se o namorado dela não vai achar ruim. Agora a conversa é outra e ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela então pergunta se pode dirigir a McLaren. Joel fala que ele comprou o carro hoje e tem muito ciúme do carro. Em seguida, ele pergunta se ela malha para ter um corpo bonito igual ela tem. Ela responde que sim. Joel então pergunta se pode malhar com ela. E ela fala que claro que pode. Na sequência, Joel chama ela para tirar fotos do lado da McLaren com ele. E fala que ela vai ficar muito linda na foto e que seu short está combinando com seu carro. Na sequência, Joel pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela responde que sim. Joel então pede para ela passar o seu número para ele e chama ela para vir para sua casa com ele. Ela topa e aceita o convite. Porém, na hora que eles vão entrar no carro, Joel fala que não pode levá-la com ele porque ela mostrou ser uma garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que não sai com escavadora de ouro. A mulher vai embora e fala que não vale a pena perder seu tempo com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada. Joel entra na McLaren e fala que ela foi fácil demais e acelera o carro e dá um tchauzinho para ela.